Hã? Lá eu acho que é lança-perfume, não sei não. Alguém de São Paulo que estiver aqui na transmissão daqui a pouco vai dizer como é que chamam lá. 1.600 pessoas. Cara, molesta, tem gente, viu? E é porque a aula tá uma bosta, viu? Aí se a aula fosse boa. Mas vem cá, falando sério. Então vê, ele não vai poder utilizar, gente. Não vai poder utilizar o nome de quem morreu, porque ele ficou sozinho. Então ele passou a ser João, Sociedade Individual de Advocacia. Beleza? Bora voltar. Vamos agora para o artigo 17. Eita, esse artigo aqui é muito bom. Eu acho que tem até... Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Antes de ir para o 17, só um resuminho. Um resuminho aqui. Vai criar a pessoa jurídica. Como é que cria a pessoa jurídica? Registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Cuja base territorial tiver sede. Não é permitido fins empresariais. Aceitar e minimizar. Não é permitido fins empresariais. Atividades ou pessoas estranhas à advocacia. Também não é permitido nome fantasia, como já disse. Vai criar uma filial. Ato constitutivo deve ser averbado no registro da sociedade. Então, a verba aqui, ó. Então, se você tem a sua sede aqui em São Paulo, ou no Ceará, né? Então, a verba aqui e deposita lá, sei lá, vai criar em Pernambuco. Então, ele coloca, né? Aí, averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho em que se instalar. E todos os sócios são obrigados à inscrição suplementar. Ainda que Carla não vá para aquele local, ela vai ter que ter inscrição suplementar. Na denominação, ó, para tentar facilitar essa ideia da denominação. Camila, chamei você para chamar a atenção dela. Como é teu nome? Ruth, ó, para facilitar a ideia do nome que você estava perguntando. Ó, como é que fica o nome? Se for uma sociedade simples, Ruth, obrigatório o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Pode permanecer o do sócio falecido, se tiver previsão no ato constitutivo ou na alteração que tiver em vigor. Exemplo, Novaes e Costa, Sociedade de Advogados. E quando é a sociedade unipessoal, Ruth? Formada obrigatoriamente pelo nome do advogado, completo ou parcial, acompanhado posteriormente da expressão Sociedade Individual de Advocacia. Por exemplo, Rafael Novaes, Sociedade Individual de Advocacia. Meu nome não é só Rafael Novaes. Meu nome é Rafael Victor Novaes Farias Costa. Eu fui aprender a escrever meu nome quando estava me formando de direito já, né? Tá? A lápis do nome. Mas, brincadeiras à parte, eu poderia usar todo o nome ou só... Paz Mendonça é que ele não me adotou ainda não. Quando ele me adotar, eu coloco Paz Mendonça no sobrenome. Essa novidade nós já vimos, o coworking. Agora, responsabilidade e advogado associado. Teve aluno bom que tomou no paperoquim a última vez que caiu advogado associado. Confundiu com o sócio. Achou que era a mesma coisa. O associado e o sócio. E não são, tá bom, gente? Então, só para deixar isso bem claro aí, né? A galera tá aqui dizendo. Lança-perfume mesmo. Aí, o José confirmou. Lá em São Paulo chamam de lança-perfume. Helene colocou, Loló, quem cheira o fiofó do outro. Ai. Bom, vamos nessa. Gente, artigo 17 agora vai falar sobre a responsabilidade do sócio. Olha o que ele diz. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Gente, ó, se a pessoa jurídica fez alguma cagada, quem vai responder? Os sócios. Vão responder de forma subsidiária. Primeiro responde a pessoa jurídica, a sociedade que você criou. O escritório responde. Se o escritório não conseguir, por exemplo, pagar a indenização, vai cair nas costas de quem? Dos advogados, os sócios. Ah, professor, mas eu, Paloma, sou sócia de Carla. Então eu vou dividir com ela a responsabilidade. Eu só vou responder até determinado limite. É ilimitado. Isso aqui é foda, viu? O advogado responde de maneira subsidiária e ilimitadamente pelos danos que a sociedade causar. Artigo 17. O advogado poderá se associar a uma ou mais sociedades de advogados ou a sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviço e participação nos resultados, na forma do regulamento geral e de provimentos do Conselho Federal da OAB. O que é o advogado associado? É o advogado parça, é o advogado parceiro. Ele é o nem, ele não é sócio, mas também não é empregado. Ele é o parceiro. Sacaram o que eu estou dizendo? Como é seu nome? Leandro? Certo. Hã? Lieser. Lielton. Pronto, Lielton. Lielton resolveu, então, se tornar um advogado específico da área previdenciária. Pronto. Lielton.
Laísa. Laísa se tornou advogada trabalhista. Veja, Lielton, previdenciário, Laísa trabalhista. Certa vez chega no escritório de Laísa um cliente, olha, eu tô com problema previdenciário. Aí ela diz, ó, isso aí eu não pego não. Daqui a pouco chegou outro advogado, outro cliente previdenciário. Aí disse, eu não pego não. Quando o terceiro chegou, ela disse, rapaz, eu vou atrás de algum advogado previdenciário. Aí virou para Lielton e disse, ó, vamos fazer uma parceria? Você se associa ao meu escritório. Toda causa previdenciária que chegar, eu mando para você. E a gente divide os lucros e também as despesas. Veja, ela chamou ele para ser sócio dela? Não. Ah, entendi. César atua na área criminal aqui no Ceará. Mas não é que apareceu uma causa previdenciária. Apareceu outra. Poxa, Lielton. Ligou para ele e disse, ó, tu quer se associar aqui no meu escritório para pegar uma causa ou todas as causas previdenciárias? A pergunta é, no mesmo buraco, ele pode se associar a mais de escritório? Pode, gente. Ele não é sócio. O sócio é que entra aquele lance de cada buraco se comporta um tolete. O associado que não é sócio, ele pode ter uma diarreia no mesmo buraco. Ele pode se associar a qualquer um, gente. Sacaram isso? Não tem limitação. Entenderam? Foi isso aqui que pegou muitos alunos. Sim, faz um contrato de associação. Então, assim, cuidado para não confundir o advogado sócio com o advogado associado. O associado não tem essa limitação, não. Pode se associar ou só para uma demanda só do escritório ou para todas as demandas do escritório. Na rua da frente tem outro escritório. Foda-se. Vamos associar ele também. Pode sim. Mas a responsabilidade, ela é ilimitada. Vem cá. Vamos ler o artigo 17b. Olha o que ele diz. A associação de que trata o 17A desta lei dá-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser em caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho, e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dela tomar parte. Então vamos lá. Imagina, eu, advogado tributarista lá em Pernambuco, estou na área de direito tributário. Aí imaginemos então que Ricardo recebeu aqui uma demanda só, do escritório dele, tributária. Aí, Rafael, tu não quer se associar, não? Eu posso me associar só para uma demanda? Posso. Ou para todas. A pergunta é, se minha OAB é Pernambuco, esse contrato de associação ele vai ser registrado em Pernambuco ou no Ceará? No Ceará. É o escritório que estiver chamando ele para ser associado. Beleza? Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo, então o contrato tem que ter, no mínimo, 1. Qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da UAB competente. Quais são as partes que estão fazendo parte? O escritório e o associado. 2. A especificação e delimitação do serviço a ser prestado. Se vai ser apenas uma causa, várias causas. 3. Forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes. Vedada, ou seja, proibida, a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Então não pode, por exemplo, eu fazendo uma associação com o Ricardo, eu ficar com todo o bônus e ele com todo o ônus. Não, tem que ser repartido entre os dois. Ninguém pode querer ganhar sozinho. Por isso que é o parceiro, o associado. 3. Responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. Quem é que vai custear isso? Sou eu mesmo ou vai ser Ricardo que vai pagar para poder a gente começar a atuar junto nessa parceria? 4. O prazo de duração do contrato. Este é a figura do advogado associado. Já falamos do sócio, falamos do associado, agora nós vamos entrar no advogado empregado. Aqui é advogado empregado mesmo, viu, gente? O advogado empregado. O advogado empregado, já começo aí com esse tópico, ele mantém seu vínculo empregatício, prestando seus serviços de advogado a uma sociedade ou empresa. Então, gente, atenção a isso, viu? Como assim, Rafael? Ele vai ser advogado empregado, prestando seus serviços a uma sociedade de advogado ou a uma empresa. Ainda não entendi. Você pode ser advogado, gente, empregado de outros advogados. Ou você pode ser advogado empregado de uma empresa. Ser advogado da, sei lá, da Rede Globo de televisão, uma empresa. Advogado da Sadia. Ser advogado do Ceará, do Fortaleza. Ser advogado do time de futebol, que hoje é clube empresa, esses clubes, né? Inclusive tem que tirar o chapéu para os times daqui, viu, gente? Sinceramente, velho, que banho de gestão que estão dando para o Brasil todo, meu irmão.
É bonito de se ver, bicho. E eu nunca fui na Arena Castelão, tenho vontade da bexiga de ir. Até quando eu vim pra cá pra mais tempo, eu não consegui ir. Eu tenho vontade. Tem jogo hoje? Eu vou, então. Amanhã é. Mas dá gosto de ver os times daqui jogar, viu? Todos os dois. Tanto Ceará quanto Fortaleza. O Ceará, inclusive, ele pegou um cara que jogava no meu time, Jean Carlos. Mas parece que ele não se desenvolveu muito por aqui, não. Mas ele era um baita jogador lá no Náutico. Mas também qualquer um se destaca no Náutico. Coitado. Mas vamos lá. Então é advogado, gente, empregado de uma empresa ou de outros advogados. O artigo 18 vai dizer que ele não perde sua isenção técnica. Ele não permite a redução de sua independência. Então, vê, mesmo sendo advogado empregado, não perde sua isenção técnica. Não perde sua independência, não tem ela reduzida, não. Eu fico imaginando, né? Túlio é advogado empregado. Aí o chefe dele diz, Túlio, eu quero que você peticione nesse sentido. Aí Túlio olha para aquilo ali e diz, ou não. Como é? Não, eu não vou advogar nesse sentido, não. Mas peraí, meu amigo, eu estou dizendo para você fazer isso aqui. Mas eu não concordo. Mas você é advogado empregado. Mas eu não perco minha isenção técnica. Eu não perco minha identidade. Se Túlio não fizer o que o chefe dele diz, o que é que Túlio vai perder? O emprego. Então, na prática, observe que é bem diferente. Para a prova, nós temos que levar o que está aqui dentro. Então, não permite, gente, a redução de sua independência nem a retirada de sua isenção técnica, né? Por mais que na prática o chefe vai mandar e Túlio vai fazer o que o chefe manda. Como também, olha aqui, não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal do empregador fora da relação de emprego. Então, Túlio é advogado de uma empresa, o chefe dele está passando um problema conjugal. Túlio é obrigado a atuar em favor dele? Não. Mas eu aconselho que você atue, viu? Novidade. Regime de trabalho. Novidade, não caiu ainda, viu, gente? Vem comigo. Olha aí, artigo 18, parágrafo 2º. As atividades do advogado poderão ser realizadas a critério do empregador em qualquer um dos seguintes regimes. 1. Exclusivamente presencial. Modalidade na qual o advogado e empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador. 2. Não presencial, também chamado de teletrabalho ou trabalho à distância. Modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador. Observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável ou para participação em reuniões ou em eventos presenciais não descaracterizará o regime não presencial. Então, só uma vez ou outra, é o teletrabalho. E 3. Misto, modalidade na qual o advogado, atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não. Então vamos supor que o Wilson foi contratado como advogado empregado. O Wilson foi contratado logo para o regime presencial. Tem muita demanda atrasada, foi chamado, aí o Wilson meteu bala, entrou com gosto de gás, organizou tudo lá naquele escritório. Aí o Wilson diz, o chefe vira para o chefe dele, chefe, ó, não tem mais necessidade de eu estar aqui todo dia, não. Eu posso, então, mudar o regime para regime misto? Pode. Parágrafo 3º. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo individual simples, a alteração de um regime para outro. Não tem problema alterar isso, beleza? Artigo 19. Salário. Ele diz, o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo já ser ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Uma das coisas que nós sabemos é que advogado não reclama de salário, porque graças a Deus ganha muito bem no nosso país, algo em torno de R$ 1.500. Jornada de trabalho. Gente, isso aqui foi alterado. A jornada de trabalho do advogado era de 4 horas por dia. Estava muito bom, para ser verdade. O que é que fizeram? Aumentaram para 8. Então, olha aí, artigo 20. A jornada de trabalho do advogado e empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e 40 horas semanais. Eu sei que ele diz empresas, mas provavelmente a banca vai seguir o mesmo raciocínio para escritórios de advocacia. Então, 8 horas por dia, não podendo ultrapassar 40 horas semanais. Cuidado para não achar que é 44 horas, viu? Parágrafo 1º. Já caiu em prova da OAB. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Então, olha aí, se o advogado precisa se deslocar, vai ter direito a transporte,
hospedagem, alimentação. Ponto interessante aqui, gente, é que ele colocou não só quando estiver exercendo atividade, mas também quando estiver à disposição. A banca cobrou uma vez uma questão que dizia isso. Dizia que o advogado fez um bem bolado com seu chefe. Chefe, toda sexta-feira eu vou ficar em casa, de plantão. Se aparecer alguma coisa, pode contar comigo. A pergunta é, esse tempo que o advogado estava em casa, sem fazer porra nenhuma, é contado como hora trabalhada? Sim. Porque ele está à disposição. Beleza? Então você já caiu na prova da OAB. Exatamente nesse sentido. Bom, rapaz, o que eu queria agora, um cafezinho agora, meu Deus. Tem aí, bota o cafezinho pra mim, bota pra Palomia, por favor. Bom, parágrafo, depois por aqui também tem um café rolando, depois eu vou querer, viu? Se não acabou ainda, eu vou querer, tô por aí, viu? Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Gente, a hora extra é de quanto? 100%. E a hora noturna? Aí ele diz, as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. A hora noturna, 25%. A hora noturna começa às 20 horas. Deixa eu pegar meu cafezinho. Puxa. Opa, muito obrigado. Fazer o Caio. Obrigado. Muito bom, viu? Como é? Não, tá bom, eu geralmente tomo codoçante, mas açúcar também é muito bom. Tá muito bom. Obrigado. Quem fez? Muito bom, viu? Uma delícia. O trio completo aqui, né? É verdade, tem razão. Tá muito bom mesmo. De verdade. Gente, escuta aí. Se eu falar um exemplo para vocês, ó, isso aqui é um exemplo, pelo amor de Deus, preste atenção. Isso aqui é típica cara de pegadinha da banca, vê? Paloma foi contratada como advogada empregada para trabalhar das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. De madrugada, vê? Sei lá, uma nova empresa veio, não tem computador para todo mundo, o cara demanda, né? Ou então um advocacia novo, só tem esse horário. A pergunta é, presta atenção, caramba. A pergunta é, Paloma vai ter direito a hora extra? Não. Por quê? Gente, 8 horas da noite, 9, 10, 11, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Ela trabalhou quantas horas? 8, então ela não tem direito a hora extra, não. Mas ela vai ter direito a hora noturna. Porque a hora noturna não começou às 20 e vai até às 5, então ela vai ter, gente, 25%. Eu estou mostrando isso para que você entenda que nem todo mundo que trabalha de madrugada vai ter direito a hora extra. Vai ter direito a hora noturna. Eles podem fazer uma pegadinha para a prova com isso e a gente tem que estar bem atento. Sim, só cuidado, porque a hora noturna na CLT começa às 22, né? Pela regra geral. Então só toma cuidado com isso, que a sua hora de advogado já começa às 20. Se fosse até às 5. Pergunta, esqueci teu nome. Ricardo fez uma pergunta top. Ó a pergunta que o Ricardo fez. Começou às 20, tá indo até às 4 da manhã, não tá? Tem direito a hora extra? Não, mas tem direito a 25% da noturna. Mas não é que naquele dia, 3 vão largar mais tarde? Largou às 5. Às 5, ainda tem direito aos 25% ou não tem? Tem. Só que agora, teve hora extra ou não teve? Então, uma hora extra de 100%. Porra, que pergunta da porra, meu irmão. Top. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo. Pergunta muito boa. Sacaram isso? Então, cuidado, tá? Vamos agora pro artigo 21. Esse aqui eu achei legal pra caramba. O artigo 21, como ele diz. Artigo 21. Nas causas em que for parte ou empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Gente, preste atenção nisso, senão o pombo vai cagar na sua cabeça lindo e belo, velho. Preste atenção nisso. É advogado empregado de uma empresa. Os honorários sucumbenciais pertencem a quem? Ao advogado. Vê que foda que eu vou falar, presta atenção. Aqui, ó, de novo. Eu não tô insistindo com esse piloto preto. Vai. Pegar um azul. Ó. Vamos lá. Imagina, de novo aqui, ó. JCPM. Pronto. Dono do Rio Mar. João Carlos Paz Mendonça, mais conhecido como Papai.
Veja, imaginemos o cenário. Determinada pessoa estava andando pelo shopping Rio Mar. Tropeçou, caiu no chão, lascou a testa, tome sangue, aquela agonia, aquele desespero, leva para ser socorrido, para o hospital e pronto, então fazer curativo. Beleza. Essa pessoa depois resolve processar papai. Processar. Entrou com uma ação contra ele, contra João Carlos Paz Mendonça, contra a empresa dele, né, gente? A empresa dele tem advogado empregado ou não tem? Claro que tem. Lógico que tem. Esse advogado empregado ganha seu salário ou não ganha? Ganha. Aí ele foi escalado. Túlio é o advogado empregado. Túlio, meu filho. Ó, entraram com ação aí contra JCPM, a empresa. Vai lá, você vai ser o advogado responsável. Túlio vai e apresenta a contestação. Na contestação, Túlio demonstra que aquele local em que a pessoa se acidentou não era um local aberto ao público, que tinham placas de aviso, não entre, não vá. Somente pessoas autorizadas e com equipamento de proteção individual, o EPI. Que o segurança passou e disse, não, não entre! A câmera viu e a pessoa mesmo assim entrou e se acidentou. Culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil. Túlio provou isso. Então, foi julgado improcedente. O autor sucumbiu ou não sucumbiu? Vai ter que pagar honorários ou não vai? O honorário pertence a papai ou a Túlio? Óbvio que é dele. Honorários sucumbenciais. Papai pode querer abater isso do salário dele. Olha, tu ganha 10 mil, mas eu vi que tu ganhou 2 mil de honorário, né? Então só vou pagar 8. Não, meu irmão. Não pode abater do salário, não. Não integra o salário. Nem pode ser utilizado para efeitos trabalhistas, nem para efeitos previdenciários. O artigo 14 do Regulamento Geral diz isso. Lá em Pernambuco, nós chamamos isso de OIA. Aqui eu acho que vocês não chamam assim, né? É uma OIA. Ou seja, tu já tem o dele e ganhou uma OIA, um extra, uma cabecinha, um por fora. Vamos colocar assim. Não sei como. Chama como aqui? Extra mesmo, né? Vocês são pessoas educadas, né? Civilizadas. A gente chama de OIA. Então é como se fosse um extra. Não vai integrar o salário dele, nem para efeito previdenciário, nem trabalhista. Pertence a ele. Agora preste atenção, viu? Se eu mudo o exemplo. Puta merda. Como é? Veio, vou mudar o exemplo. Presta atenção nisso. Túlio é advogado empregado? Não de uma empresa, mas de outros advogados. Ou seja, uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal de advocacia. Agora é o lobo comendo o próprio lobo. Vocês acham que esses grandes escritórios de advocacia, que chamam você, contratam você como advogado empregado, vão gostar da ideia de te pagar um salário e tu ainda morder sozinho o subcomercial? Aqui! É que eu não vou dar o gesto obsceno, mas enfim. Olha aí, gente, parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Então quer dizer que nesse exemplo vai ser partilhado, é? É. Em algum momento você viu aí ele apontando que vai ser meu amigo? Então geralmente como essa partilha? Muito justa. 99% para o escritório e 1% vagabundo, o pobre do advogado. É foda. Lá em Pernambuco, tinha uma empresa que estava fazendo pior. Pegava a participação do advogado e não dava a ele. Jogava em um fundo, e esse fundo, no final do ano, pagava a confra da empresa. Da sociedade. Sacanagem, né, velho? Então, é dividido, viu, gente? Então, ele só fica sozinho com o extra se ele for advogado e empregado de empresa. Se for advogado e empregado de outros advogados, vai partilhar. Hoje muito esse site de migalhas. Contrata para fazer uma audiência, contrata para fazer e contrata com certa frequência isso, né? Então, se torna às vezes até um empregado, porque ele já recebe a pauta da semana. 15 dias, você vai participar de 12, ele passa, inclusive, passa para o resumo dele, ele tem um dia de recurso para ver. Onde é que se enquadra isso aqui nesse estatuto? Associado. Mas quer que eu diga uma coisa? O Conselho Federal da OAB está tendo combate enérgico, para não estar tentando, para combater esse tipo de situação. Porque eles praticamente querem contratar como se fosse empregado, mas não querem pagar as verbas de natureza trabalhista. Aí forjam uma associação. Isso acontece muito na Noruega. No Brasil tem isso não. Já sou falar até em calote, né? Que não paga na mesma semana, às vezes pede 2 meses para pagar, não paga. Pois é. Muito, demais. Ó,
Muito obrigado aí para Cleusa de Fátima dos Santos. Cleuzinha, meu amor, obrigado, viu, que tá aí no YouTube aí, falando também. Ó, Marinês também, esta aula é top, professor Arrasa. Obrigado, amiga. Olha aí, ó. Ricardo Soares colocou, com 4 gotas e meia no café. Valeu, tamo junto. Ítalo Henrique, obrigado, meu filho. Aí, tabacuda. Vamos embora. Ó, Chicletinho de Ana. Obrigado, aula top. Obrigado, vocês são demais, viu? Vocês mentem muito bem, pessoal do online aí. Obrigado, viu? Mas vamos lá. Vamos responder questões, bora? Vamos nessa? Questões. Vamos embora. Responder questões. Ricardo Silva, Carlos Santos e Raul Azevedo são advogados e constituem a sociedade Silva, Santos e Azevedo, Sociedade de Advogados, para exercício conjunto da profissão. A sociedade consolida-se como referência de atuação em determinado ramo do direito. Anos depois, Carlos Santos falece e seus ex-sócios pretendem manter seu sobrenome na sociedade. De acordo com a manutenção do sobrenome de Carlos Santos na sociedade, de acordo com o estatuto e com o regulamento geral da UAB, assinale a afirmativa correta. Pode manter o nome do sócio falecido ou não pode? Se tiver previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor. A letra A diz, é permitida, desde que expressamente autorizada por seus herdeiros. Letra B, é vedada, pois a razão social não pode constar o nome do advogado falecido. Letra C, é permitida, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração contratual em vigor. Gabarito, letra C de chocolate. A letra D diz, é permitida independentemente da previsão do ato constitutivo ou alteração contratual em vigor? Não, gente, tem que ter essa previsão, tá bom? Então, gabarito, letra C. Próxima questão. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Considerando o caso na rádio disposto no regulamento do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Gente, ele é advogado empregado de uma empresa. Os honorários de sucumbência pertencem a quem? Pode ser utilizado para integrar a remuneração, pode ser utilizado para efeito trabalhista, para efeito previdenciário. Letra A diz, os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião. Falso. Letra B, os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião. Falso. Letra C, os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para os efeitos trabalhistas. Embora sejam considerados para efeitos previdenciários, também não. Se não é A, não é B, não é C, letra D de docinho de chocolate. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. De boa? Próxima questão. A Sociedade de Advogados, A e B Advogados, está sediada no Rio de Janeiro. Entretanto, em razão das circunstâncias de mercado dos seus clientes, verificou que seria necessário, ao bom desempenho das suas atividades profissionais, constituir uma filial em São Paulo. No que se refere ao ato de constituição da filial e à atuação dos sócios, assinale a afirmativa correta. Letra A. O ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade. Certo. E arquivado no conselho que se está lá. Não está indo para São Paulo? Está certo também. Ficando todos os seus sócios obrigados à inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional de São Paulo. Certo ou errado? Certo, gente. Todos eles são obrigados. Gabarito, letra A. Eu posso pular as demais alternativas? Posso? Caiu no exame de ordem passado. Questão do exame 40. Vamos lá. Determinada sociedade de advogados deseja se associar a advogados que não a integram para prestação de serviços e participação nos resultados. Segundo a legislação aplicável, a formalização desse vínculo jurídico assinala a opção que indica corretamente a conclusão dos administradores da sociedade de advogados. Letra A. O contrato de associação não pode ser pactuado em caráter geral, devendo restringir-se a causas ou trabalhos específicos, sob pena de configurar os requisitos legais de vínculo empregatício. Eu posso me associar só para uma causa ou para todas aquelas causas? Posso. Então, letra A está errada. Letra B. O contrato de associação deverá ser registrado no Conselho Seccional da UAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados. Foi o exemplo que eu dei com o Ricardo. Eu sou advogado pernambucano. Ele me chamou aqui para o Ceará. Vai ser registrado aonde?
aqui, gente. Então, gabarito, letra B. A letra C diz: o contrato de associação poderá atribuir a totalidade dos riscos à sociedade, mas não exclusivamente a um sócio ou associado. Gente, os riscos são repartidos, não pode ter a totalidade para um, não. Tá errado. É ônus e bônus para ambos. E letra D, o advogado não pode, simultaneamente, celebrar contrato de associação com mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Se é advogado associado, ele pode ter o quê no mesmo buraco? Uma diarreia, como a gente falou. Ele pode se associar a vários, porque ele é associado, ele não é sócio. Cuidado. Opa, vamos falar da parte boa agora, vê? Olha, honorários advocatícios. Vocês estão vendo aqui, né? Isto é um advogado americano, jogando dólares para o ar. Porque se fosse um advogado brasileiro, seriam notas de R$2. Professor, eu estou brincando, tá, gente? Esse tema de honorários tem previsão nos artigos 22 ao 26 do Estatuto. E já antecipo para vocês, se não acontecer nada de errado, este vai ser o último tema que nós vamos trabalhar hoje. Porque depois desse tema já entra em incompatibilidade e o impedimento, que eu iria ver amanhã. Vamos ver, né? Depender, a gente começa já falando hoje. Mas vamos devagar, porque nós temos ainda amanhã um dia inteiro para trabalhar. Honorários advocatícios, artigos 22 ao 26 do Estatuto. Abra o Estatuto no artigo 22. Artigo 22 do Estatuto. O artigo 22 do Estatuto vai trazer a seguinte redação. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na UAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Gente, olha para cá. Quais são as modalidades de honorários que nós temos, então? Nós temos hoje honorários convencionados, honorários por arbitramento e de sucumbência. O que seria o honorário convencionado? É o honorário contratual. Esse é o honorário convencionado. Honorário contratual, o contrato. Este honorário contratual você vai fazer com o seu próprio cliente. Este honorário convencionado contratual é aquele que você faz com o seu cliente. Não é aquele pago pela outra parte, não. Inclusive, eu sempre digo para os alunos, façam contratos com o seu cliente. Não vá querer, gente, advogar só pela sucumbência, não. Porque depois você pode até se dar mal. Ah, não, a ação era de R$1 milhão. Aí você, não quero nem contrato. Só a sucumbência, quando ganhar, vai dar bom. Aí o juiz vai e condena. Aí não condena 1 milhão, não. Condena 100 mil. Aí tu passasse uma vida se dedicando à porra do processo, e no final tu vai ganhar 10% de 100 mil, 10 mil conto. Adiantou de quê tua vida? Tu sempre faça. Ah, mas eu tenho uma indenização de 1 milhão para receber. Beleza. Fazer um contratinho aqui, ó. 20 mil conto para a gente entrar com a petição inicial e acompanhar até a sentença. Depois sair a sentença, honorário contratual, cotalites, como a gente vai ver, percentual sobre o que o cliente vai vencer, vai ganhar. Então, lógico, a gente sempre faz honorário contratual. Foi patosa, né? Vai com botou todos. Né? Foi patosa. Banho e tosa. Veja, a questão é, o fato de você ter feito com o seu cliente um honorário contratual, isso lhe retira direito ao honorário de sucumbência? Não. Eles se somam. A gente vai ver que na cláusula cotalites tem uma pequena limitador aí, que é a possibilidade do advogado, a impossibilidade do advogado querer ganhar mais do que o cliente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas nesse momento eu quero que vocês entendam. Convencionados pagam pelo seu próprio cliente. Sucumbência, a outra parte. A parte que perdeu. Autor ou réu, quem sucumbiu. Vai ter que pagar honorários sucumbenciais. E o que seria honorário por arbitramento? Esse aqui é bem legal, porque o próprio Estatuto estabeleceu. E até com mudança na legislação. Dá uma olhadinha aí no artigo 22, parágrafo 2º, gente. Artigo 22, parágrafo 2º. Olha o que ele diz. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observados obrigatoriamente o disposto nos parágrafos 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, 8A, 9 e 10 do artigo 85 do CPC. Rafael, o que seria isso? Gente, é o juiz arbitrar sem ser arbitrário. Olha, escuta o que eu estou dizendo a vocês. Uma das coisas que a OAB combate, e muito, é o chamado aviltamento de honorários. O que seria isso? Sucatear a advocacia. São juízes, juízas que acabam fixando honorários e valores irrisórios.
parece mais que está zombando da cara do profissional. Essa mudança, observe que ela foi feita agora, em 2022, desse dispositivo, para que estabeleça que o juiz, a juíza, tem que obrigatoriamente seguir o CPC. E o case que levou a isso foi um tema que chegou no Supremo Tribunal Federal. Uma empresa que devia bilhões de reais. E o escritório de advocacia conseguiu a extinção das cobranças sem resolução do mérito. O que autoriza a repropositura da ação de cobrança. Mas vem cá. Quando o juiz analisou, disse, peraí, se é sem mérito, eu vou arbitrar honorários. Arbitro honorários de 10 mil reais. Tu acha que uma empresa que deve bilhões de reais, ela vai pegar a causa dela e vai entregar na tua mão, Ricardo, que tu acabou de tirar o AB? Não vai, com todo respeito, Ricardo, estou duvidando da sua capacidade, não. Mas uma empresa que deve bilhões de reais, ela vai utilizar de um grande network e lobby mesmo. Ela vai pegar o escritório do filho de não sei quem. Deu para entender o que eu tô falando, né? Ela vai utilizar escritórios graúdos, grandões, porra. Tu acha que o escritório desse graúdo, grandão, com a estrutura do caralho, advogado sua porra, prédio, aluguel e demandas, vai conseguir se manter ganhando 10 mil reais de honorários? Aí foi como se o escritório pensou, peraí, meu irmão, você tá zombando da minha cara. Aí recorreram até o Supremo disse, olha, mesmo tendo sido extinto sem resolução do mérito, tem que seguir o que está no CPC. Se era bilhões de reais, estipule percentual sobre os bilhões de reais. E pague a instituição de advocacia o que ele deve, o que lhe é de direito. Então o juiz ele pode arbitrar, mas ele não pode ser arbitrário. Isso foi outra grande vitória da advocacia. Por isso que ele incluiu a palavra, tem que seguir obrigatoriamente os dispositivos do artigo 85 do CPC. Beleza? Bom, parágrafo 1º. Vê que legal. Vê que massa isso aqui. Parágrafo 1º, que eu pulei. Vamos lá. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública, no local de prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Como é, Rafael? Túlio já fez o que tinha que fazer no fórum. Aí está Túlio, né? Andando no corredor de fora, eu vou para casa agora, que eu vou para academia, depois eu vou sair com a gata, vou pro cinema e tal. Aí de repente o juiz abre a porta. No corredor. Aí olha para você. Aí diz, Túlio, pois não, você é advogado? Nessa hora, Túlio já é advogado. Mas Túlio tem vontade de dizer o quê? Não, eu sou protozoário ainda. Veja, sendo Túlio advogado, sendo ele advogado, o juiz perguntando isso, ele pode se negar a prestar o serviço, a não ser, Túlio, que tenha um defensor público disponível. Ou que você tenha motivo justificado. Excelência, não tem defensor não, é? Não, mas eu tenho motivo justificado, eu vou para academia. Isso não é motivo justificado, não. Sacaram isso? Rafael, e se Túlio simplesmente diz, foda-se, excelência, não vou atuar? Vai responder a um processo disciplinar perante a OAB. Túlio não tem o que fazer, tá bom, paciência, eu vou ter que atuar. Ele vai e atua. Ele tem que atuar com todo tesão, com todo destemor, como se estivesse atuando para papai. Não pode fazer corpo mole. Túlio vai ter direito a honorários ou não vai? Vai. Sim. Fixados pela tabela, ou seja, o juiz não pode querer cometer aviltamento, vai ter que seguir a tabela. Cada estado tem a sua, no caso, a tabela de Ceará. Quem vai pagar é o estado. Vai demorar, vai receber, mas tem direito. Parágrafo 3º. Olha aí, 3º diz, salvo a estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Vem cá, quando você vai celebrar um contrato de honorários com o seu cliente, você pode estabelecer que vai receber tudo logo no começo? Pode. Pode estabelecer que vai receber tudo só no final? Pode. Agora, existindo omissão, apenas na omissão, gente, é que deve seguir isso aqui. Existindo omissão, é que vai seguir 1/3 no início do serviço, 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Vê, se você for analisar friamente, 1/3, ele no final disse o restante. Por que ele não disse 1/3 e 1/3? Porque no caminhar do processo, vocês concordam comigo que o proveito econômico pode ser modificado? Se você colocar apenas 1/3, o cliente vai querer pagar a mesma merda que pagou para você antes. Não dá margem para que você possa renegociar com ele. Então foi sábio o estatuto ao colocar, bota 1/3 no início, 1/3 até a decisão de primeira instância e bota o restante ao final, dá uma margem de abertura. Na prova da OAB já caiu, gente. Infelizmente, 1/3 e 1/3. 2011, logo quando a FGV, um ano depois que ela assumiu o exame de ordem, acabou acontecendo isso. Dava para você responder? Dava, porque as demais alternativas eram absurdas. Mas a banca não foi fidedigna ao que diz a lei. A lei diz 1/3 e o restante ao final.
Parágrafo 3º. Salvo a estipulação... já vimos, né? Parágrafo 4º. Se o advogado quiser juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se provar que já os pagou. Infelizmente, nós sabemos que quando o cliente coloca o dinheiro no bolso, meu irmão, ó, puf, tu acha que ele vai se preocupar em pagar teus honorários? Aí o que é que você faz? Você apresenta seu contrato no processo. Excelência, do dinheiro que meu cliente vai receber, já tira a minha parte. Agora tem que ser antes de levantamento de um precatório ou confecção de um alvará, gente. Se você apresentou depois, meu filho, se lascou. Vai dar certo. Olha, se acontecer, vai dar tudo certo. Mas se acontecer 39 pontos, fale comigo que eu vou arredondar para 40, viu? Claro. Não. Só pela gentileza. Acho um café para mim também. Maravilha. Muito obrigado, de verdade. Então, gente, é sério. Antes de expedir esse mandado de levantamento ou precatório, você pode pensar seu contrato. Geralmente, o que os advogados fazem? E aqui é dica para vocês. Você foi chamado para advogar para alguém, para autor ou para réu, meu irmão, a primeira coisa que você vai fazer é colocar seu contrato dentro do processo. Porque se depois expedir o alvará só em nome do cliente, você vai dizer, opa, excelência, meu contrato aí, ó, faz tempo, refaça o alvará. Eu quero já que tire a minha parte. Precisa que o cliente autorize. Senão o cliente vai dizer, não, excelência, confia em mim, pode deixar o dinheiro no meu nome, eu pago depois do advogado. Não vai pagar porra nenhuma, gente. Então o cliente só se livra se provar que já pagou. Senão, você tem direito sim de ter essa retenção dos seus honorários. Parágrafo 5º. O disposto deste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. O Wilson fez uma cagada e vai responder a um processo perante a OAB. Uma cagada profissional. A Wilson de Ricardo, meu amigo, me ajude. Você que sabe tudo das normas da OAB, advogue para mim, me proteja. Ricardo vai ter direito a honorários? Não. Vai fazer isso pela parceria, pela brodagem, exatamente por defendendo o advogado. Parágrafos 6º e 7º. 6º. O disposto deste artigo aplica seus honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidade de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Gente, olha para cá. Por favor. O honorário assistencial é nada mais, nada menos, o honorário assistencial é nada mais, nada menos do que o próprio honorário, como ele vai estabelecer lá, verifica, sem prejuízo final. Honorário convencional é um honorário sucumbencial. Eu não entendi. Ações coletivas, de vez de ser honorário sucumbencial, vai ser chamado de honorários assistenciais. O Sindicato dos Motoristas de Transporte Público da região metropolitana do Ceará, de Fortaleza. Vou entrar com uma ação coletiva. Tem que ter advogado ou não tem? O advogado vai ter direito a honorários ou não vai? Assistenciais, sem prejuízo dos convencionais. É só mudar o nome. Parágrafo 7º. Os honorários convencionados por entidade de classe para atuação em substituição processual poderão ter a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquiridos direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Então, se um advogado suceder outro em uma ação coletiva, ele vai levar o bônus e também o ônus. Esse próximo parágrafo, para mim, é uma indicação boa para a prova de vocês, porque também é novidade. Olha o que ele diz. Parágrafo 8º. Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no parágrafo 9º do artigo 15 desta lei. Então vamos lá. Eu sou advogado tributarista. No meu escritório chega uma causa trabalhista. Mas eu não sei porra nenhuma disso. Eu posso chamar algum advogado para se associar a mim? Posso, como a gente já viu. Mas eu não quero não associar não. Eu vou, na verdade, indicar um amigo. Famoso QI, quem indique. Aí eu viro para Alexandre Teixeira e digo, Alexandre, tu que é advogado trabalhista aí. É o seguinte, vou passar para tu esse cliente aí. Agora, eu quero uma cabecinha. Eu quero um percentual. Isso não era visto com bons olhos. Pô, que coisa antiética. Tu é coleguinha dele, passa para ele sem exigir nada. Isso não era visto com bons olhos. Agora está expresso, dizendo que cabe honorários por indicação. Você indicar um cliente para outro advogado. Você vai virar para ele e vai dizer, olha, eu quero, viu? Estou mandando meu cliente, eu quero um percentual. Pasme, gente, isso está no estatuto. Honorários por indicação. Bom, o artigo
22A vai falar de advocacia pública, eu vou pular ele, vou logo para o 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Bem, deixa eu mostrar com um exemplo aqui para você entender. Ó, vamos lá. De um lado, nós temos... Deixa eu ver esse aqui. De um lado, nós temos o autor da ação. De outro, nós temos o réu da ação. Trata-se de mera ação de despejo, sem nem cobrança de valor, só despejo. O autor quer que o réu entregue a chave. Pronto. Para que o autor proponha ação de despejo, ele precisa ou não de advogado? Claro que ele precisa. O advogado propôs ação de despejo, o réu perdeu a ação. O réu foi e devolveu as chaves para o autor. O direito do autor foi satisfeito ou não foi? Mas se o réu perdeu, ele sucumbiu ou não sucumbiu? O honorário sucumbencial pertence a quem? Ao advogado. Ele pode pegar a sentença e executar nos mesmos autos da ação de despejo. É o que se chama de fase de cumprimento de sentença. Ah, mas o direito do cliente dele já foi satisfeito. Mas ele pode. O meu não foi ainda como advogado. Então eu vou continuar os mesmos autos. Ou ele pode, gente, simplesmente pegar o comando da sentença e entrar com uma execução à parte. Sacaram o que eu estou falando? É o que você está dizendo, é direito autônomo dele realizar isso. Artigo 24. A decisão judicial que fixar o arbitral honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Por quê preferência? Porque contrato de honorários e os próprios honorários têm natureza alimentar. Parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tem atuado o advogado, se assim lhe convier. Acabei de dizer, né? Artigo 24, parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. A pessoa morreu, né? Os herdeiros vão ter direito proporcional. Parágrafo 3º-A. Gente, esse parágrafo 3º-A, eu já vou logo antecipar. Esse parágrafo 4º, o parágrafo 5º também, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Esse aqui eu já vou dizer logo a ideia geral. Vem cá, eu acho que alguém perguntou isso aqui mais cedo também. Acho que foi o Ricardo aqui da frente que perguntou sobre isso. Se um advogado ele é substituído por outro advogado, ou se ele mesmo renuncia, foi algo parecido com isso. Esse advogado que atua no processo, gente, esses parágrafos eu estou extraindo tudo deles de uma lapada só, para você entender, porque eles são repetitivos e cansativos. Se um advogado foi sucedido por outro, esse advogado que saiu do processo, ele tem direito a honorários ou não tem? Proporcionais ao que ele atuou. Gente, muitas vezes o processo ele é carregado por inteiro por um advogado. O advogado pegou a bola, se for fazer um paralelo com futebol, pegou a bola na defesa, entrou no meio campo, chegou no fundo da área e só fez tocar de lado. Ou seja, ele saiu do processo. Veio outro e só fez o gol. Mas quem caminhou tudinho para aquele gol ser feito foi outro advogado. Parece justo que somente aquele que fez o gol leve honorário? Não, gente. Então todos os advogados que atuarem no processo terão direitos a honorários proporcionais ao que cada um atuou. E aqui vale uma coisa que eu acho muito importante. Não faça com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Eu já disse para vocês que eu trabalho como assessor de juiz há 12 anos. No Tribunal 11, 2012 para cá. 12 anos. No Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o que eu já vi, bicho, de advogado que entrou no final do processo, aí no final ele pede honorário só para ele. Aí o que é que a gente faz? Intime-se o advogado que está requerendo honorário só para ele, para apresentar concordância do advogado anterior, para você levantar tudo sozinho. Quando a gente faz isso, no instante vem petição conjunta. Não, é tanto para fulano, tanto para ciclano. Ou seja, um novo advogado quis dar uma pernada no advogado anterior, bicho, que atuou no processo. Isso é muito feio, gente. Não faça isso, não. Honestidade acima de tudo. Sacaram? Não faça com os outros que você não gostaria que fosse feito com você. Simples assim. Bom, inclusive com as novidades que o Estatuto estabeleceu... Quer perguntar? Pergunte. Acordado entre eles. Se não ocorrer acordo, o juiz vai mandar o oficial Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Para que chame os advogados. Vamos sentar aqui e vamos ver, fazer uma conciliação. Viu? Escuta. Eu vou falar ainda sobre a cláusula cota litis, que é a cláusula do êxito. Mas eu já te antecipo uma coisa. O Wilson recebeu o cliente, fez uma cláusula de êxito. Ó, se tu ganhar X% é meu. Ah, Wilson carregou o processo.
chegou no final, arranca rabo com o cliente, ele renunciou. Ei, ele pode expor os motivos da renúncia? Boca calada não entra mosca, a gente já viu isso de manhã. Renunciou. Ricardo entrou no processo. Ricardo praticamente só fez o gol. E o cliente venceu. A pergunta é, se o cliente venceu, teve êxito ou não teve êxito? E o contrato inicial que o Wilson tinha, que tinha cláusula de êxito, se vencer, ganhava um percentual. O Wilson continua tendo direito a isso? Sim, proporcional, até na cláusula de êxito, gente. Ele renunciou. Ele continuou no direito com ele. Porque ele trabalhou. Porque ele trabalhou no processo. Claro. Mas o outro só conseguiu porque ele também caminhou no processo. Por isso que eu disse que é proporcional. Se o primeiro renunciou, mas fez pouca coisa, vai receber pouquinho. Mas se imagina que o primeiro fez o processo todinho, mas depois acabou renunciando. É sacanagem com ele, né? Deixar ele sem receber nada se ele trabalhou. Sim. Oi. Foi a minha pergunta que foi feita aqui, né? Aí é que é a conclusão. Em tese, os advogados deveriam, elegantemente, a advogado ganha muito bem, eles mesmos pactuarem. O juiz pode estabelecer? Pode. O juiz também pode mandar oficial ao Tribunal de Ética e Disciplina da respectiva OAB, para que ali tente fazer a mediação entre eles. Era essa, né? Então o juiz ele pode fixar, mas geralmente o juiz pede ajuda ao Tribunal de Ética, para que não ocorra esse tipo de constrangimento, né? Mas enfim, todos terão direito, gente, para ficar muito claro isso aí. Vem cá. Artigo 24A. Esse caiu já na prova da OAB. Sim? Sim. O que realmente renunciou e trabalhava na maioria do processo, ele vai receber mais que o que realmente conseguiu? Se ele trabalhou mais no processo, vai. Não é proporcional, cada um trabalhou? Então, alguém só pode conseguir, independente. Proporcional, cada um trabalhou. Proporcional. 80-20, por exemplo. Se ele trabalhou mais, 80-20. Se trabalhou menos, 70-30. Artigo 24A do Estatuto. Gente, esse aqui já caiu na prova da OAB, viu? Já caiu. O interessante é que quando esse dispositivo caiu, ele caiu exatamente dentro de um exemplo que eu comentei. Igualzinho o exemplo que eu falei. E caiu. Não, tem esquema não. Aqui não é manipulação de jogo não. Escuta. Caiu exatamente no mesmo caso. Eu vou primeiro dar um exemplo, depois vocês vão ver comigo. E vocês vão ver a questão, como caiu bem parecido. Lembram do Telex Free? Voa, Telex Free, voa. E a galera tomou no papel kid. Aquelas pirâmides financeiras, gente. Pessoa que saía comprando telefonia VoIP e clicava no negócio e aparecia dinheiro. Depois teve outras, Bebum, Purples. Parece que é 1, 2, 3 milhas também, um dia desse, né? Então, pirâmides, esquema de pirâmides financeiras. Brascomp também, enfim. Então, esse aí foi uma febre. Eu me lembro muito do caso do Telex Free. Eu tive amigos de infância que ganharam muito dinheiro com o Telex Free e ao invés de investir num curso superior, comprar uma casa, eram todo final de semana na gandaia, bebendo, comprando carro. Hoje estão fudidos. Porque não foram nem inteligentes para investir o dinheiro neles mesmos. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é, trabalho no judiciário e olha, choveu ações contra a Telex Free. Choveu. Porrada de gente entrando. O pessoal que tem investido dinheiro querem pegar de volta o dinheiro. Às vezes não queriam pegar nem os lucros, queriam pegar só o que investiu. E vocês acham que tinha dinheiro suficiente para pagar todo mundo? Aí choveu também advogados para proteger a Telex Free. Sabe, pensa muito dinheiro, então eu sou advogado, fulano de tal, foda. Eu vou defender a Telex Free. Os processos continuaram, a Telex Free começou a ser condenada a devolver, condenada. Daqui a pouco um sócio, outro sócio, a empresa, o capital bloqueado. Aí os advogados pensaram, peraí, você está congelando o patrimônio da empresa por conta dessas condenações todinhas. Eu estou advogando para eles. Eu vou receber o quê? No final. Foi o que aconteceu. Uma porrada de advogado começou a pular fora do barco, a renunciar aos poderes que teria recebido da Telex Free. E de outras empresas, estou usando ela só como exemplo. Porque não sabiam se no final eles iam receber, gente. Para tentar acabar com esse problema, o artigo 24A foi incluído no Estatuto, agora, mas que tem validade. Olha o que ele diz. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial,
Garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso gastos com a defesa. Então, mesmo que bloqueie o patrimônio do seu cliente, você pode pedir, opa, 20%, desbloqueia aí que é meu, para pagar o que está me devendo, meu irmão. Até 20%. Ele traz ressalva, drogas. Aí ele coloca, ressalvada a causa relacionada aos crimes previstos na lei de drogas e o disposto também de patrimônio quando é utilizado para plantio de droga. Então, se tiver droga, aí não tem como, né? Aí você não vai ter direito a bloqueio desses patrimônios que originaram do tráfico de entorpecentes. Sacaram o que eu estou falando? Para se garantir o advogado saber que vai trabalhar em favor daquele cliente, mas no final não vai ficar a ver navios. Parágrafo 1º. O pedido de desbloqueio será feito em autos apartados, que permanecerão em sigilo mediante a apresentação do respectivo contrato. Parágrafo 2º. O desbloqueio de bens observará preferencialmente a ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil, ou seja, preferência dinheiro, né? 3. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. Parágrafo 4º. Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para a satisfação dos honorários devidos nos termos do artigo 879 também do CPC. Então, gente, pode acontecer isso. O cliente não vai ter dinheiro para te pagar, mas tem patrimônio para te pagar. Um carro, uma moto, uma casa. Aí você pode optar. Ou manda para a asta pública, para alguém arrematar e virar dinheiro, e você receber dinheiro, ou você pode adjudicá-lo. Não, me dá esse carro aí, que é mais ou menos o valor que me deve, vou ficar com ele. Se for levado para a asta pública, e no final, pagar o advogado e sobrar dinheiro, aí o dinheiro volta para o montante que foi bloqueado. Mas tem esse direito, sim, hoje, liberação de até 20%. Só não se aplica na lei de drogas. Repito isso. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver. Então, o contrato venceu, 5 anos para você cobrar seus honorários. 2. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Gente, entenda. Você pode ter sido vencedor no primeiro grau. Você pode recorrer até aumentar os honorários no segundo grau. Então, os 5 anos são contados do trânsito em julgado. Não vai mais ser mexido aquele processo. 5 anos para executar seus honorários. 3. Da ultimação, leia-se, finalização do serviço extrajudicial. 4. Da desistência ou transação. 5. Da renúncia ou revogação do mandato. 5 anos para entrar com ação de cobrança de honorários. Gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você tem 5 anos para pedir seus honorários do seu cliente tem 5 anos para lhe pedir contas. Importantíssimo isso, velho. Prestação de contas. Artigo 25A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiro por conta dele. Então, do mesmo modo que você tem 5 anos para pedir seus honorários, um cliente tem 5 anos para lhe pedir contas. Ei, a gente vai ver isso amanhã, mas eu te digo, advogado que não presta contas, ele prejudica toda a categoria. É logo visto com maus olhos. Advogado safado, bandido, corrupto, ficou com o dinheiro na cara dele, nunca prestou contas. A OAB, se você for condenado a prestar contas, a OAB vai lhe suspender. E você vai ficar suspenso, sabe até quando? Até prestar contas. Até prestar contas. Rafael, então se eu passar 10 anos, você não quer 10 anos suspenso. Foda isso, né? Nós vamos ver amanhã sobre esse ponto, prometo. Artigo 26, para fechar no estatuto aí. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Gente, você só vai entender isso se eu antecipar um tema. Vem cá, que tema é esse? Subestabelecimento. Por coincidência, também está no artigo 26. Só que é artigo 26 do Código de Ética. Vê que interessante. Novo Código de Ética e Disciplina. Preste atenção nisso. O cliente procurou o advogado A para atuar no processo. Contratou ele. Com o passar do tempo, A percebe que não vai conseguir atuar no processo. Ou pelo menos não vai conseguir atuar sozinho. Então ele resolve subestabelecer. Ele pode subestabelecer com reserva de poderes, ou ele pode subestabelecer sem reserva de poderes. Se ele vai subestabelecer com reserva de poderes, ele vai chamar outro ou outros advogados e advogadas para atuar juntamente com ele. Já se ele subestabelece sem reserva de poderes, ele vai estar entregando a causa para um novo advogado.
Mas tu vai lembrar disso na prova. Vem comigo. Subestabelecimento com, subestabelecimento com, subestabelecimento com reserva de poderes, o advogado vai continuar no processo. Ele vai chamar outros ou outros para atuar com ele. Agora, o subestabelecimento sem. Subestabelecimento sem reserva de poderes, o advogado vai sair do processo e entregar a ação para o outro. Para a gente poder lembrar. Subestabelecimento com, o advogado continua, chama outros. Sem, sai, vai colocar outro. Atenção. Tá vendo o primeiro caso? Subestabelecimento com reserva de poderes. Olha, é um ato privativo dele. O advogado chama quem ele quiser para advogar com ele. Precisa comunicar ao cliente? Não. Precisa da autorização do cliente? Porra, professor, então eu, cliente, é meu advogado A. A, por coincidência, subestabeleceu com reserva para um inimigo meu. Se fudesse. A verdade é essa. É sério, gente. É um ato privativo do advogado. Agora, o subestabelecimento sem reservas, opa, você vai sair do processo, já vai colocar outro no seu lugar, então tem que ter o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Olha, estou indo embora, a mala já está lá fora, vou lhe deixar. E vou colocar outro no meu lugar. Ah, mas eu não concordo com esse advogado que você escolheu para ficar no seu lugar, não. Tá bom, então eu vou renunciar. E você tem 10 dias para correr atrás de um outro advogado. Aquele primeiro exemplo que o senhor deu, que está com reserva de poder. Se eu contrato com o senhor, que é advogado, o senhor bota um desafeto, depois disso eu discuto, o senhor colocou meu desafeto. Quer dizer, realmente, o meu desafeto não vai ter boa vontade, né? Se eu não saiba, realmente vai ficar a situação. Aí eu tenho que ir primeiro. A não ser que você revogue os poderes, meus poderes, que aí vai cair por terra o subestabelecimento meu. Mas é um ato privativo. É um ato privativo desse advogado. Bom, entenda o que eu vou falar. No primeiro caso, ato privativo do advogado. Ele chama quem ele quer. No segundo caso, já que ele vai sair, ele vai ter que ter o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Eu quero focar nesse momento no primeiro caso. Tá bom. Contratei o advogado A, passou o tempo, meu contrato foi feito com quem? Com A. Passou o tempo, vencemos a ação. O cliente está felizão da vida. Felizão da vida. A e B vira para A e diz assim, ó, bora cobrar o honorário contratual do cliente? B, só vou, ainda ganhou, bora cobrar o honorário contratual? Aí A diz, ou não. Como é? Não vou cobrar não. Não estou entendendo você. Não vou cobrar. Aí, meu amigo, mas eu trabalhei com você, parceria, nós dois, eu e tu, eu e Casca de Bala, trabalhou junto. Quer dizer, então, que tu não quer cobrar, não? Não, quero não. A pergunta é, B pode diretamente cobrar honorários do cliente? Não. Não. É o que está no artigo 26 do Estatuto. Vamos ler de novo? O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Ele não pode diretamente cobrar. A não ser que aconteça uma coisa que somente vai existir na prova da UAB. Porque na prática, isso aqui que eu vou falar não vai existir não, gente. Esqueça, na prática não vai existir. Mas para a prova da UAB pode existir. O cliente contratou advogado A. Tem contrato ou não tem? A foi e subestabeleceu para B. Aí B chega com quem não quer nada e diz, ó, cliente, não tá sabendo não, viu? Mas teu advogado subestabeleceu para mim. Foi? Foi. E daí? Não, eu trouxe aqui um novo contratinho aqui, ó. Um contrato comigo agora, B. Aí tu assina agora um contrato comigo? Eu te pergunto, o cliente vai assinar essa porra? O cliente vai assinar? Isso vai te fuder? Eu contratei o advogado A, porra, não foi tu não. Tu acha que o cliente já assinou um contrato com A, vai assinar outro contrato com B? Não vai, gente. Não vai. Isso não vai existir, não. O cliente vai dizer logo, meu irmão, eu não sabia nem que tu estava atuando para ir no processo. Eu não gosto nem de tu. Tu até um desafeto meu. Tu quer vir agora para assinar outro contrato? Tá. Não vou assinar, não. Sacaram isso. Mas para o fantástico mundo de Bob, leia-se, do exame de ordem, ele pode colocar ou não pode? Que foi feito um novo contrato e o cliente assinou. Agora eu te pergunto, esse advogado pode ou não pode executar o contrato dele? Parágrafo único do artigo 26.
O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese do advogado subestabelecido com reserva de poderes possuir contrato celebrado com o cliente. Aí já vai ter que cobrar o seu contrato. Mas, Ricardo, me diga, no duro, será que o cliente vai assinar 2 contratos? Não vai, gente. Não vai. Mas na prova ele pode colocar. Pode colocar que foi contratado o advogado Rafael. Passado o tempo, o Rafael subestabeleceu para Ricardo. Ricardo, como sempre, foi um prudente advogado e cambiou minuta contratual para o cliente Rafael, que prontamente assinou o contrato com o Ricardo. Ricardo agora pode cobrar? Pode. A partir dele, do novo contrato. Bom, para a gente fechar esse ponto, eu ainda separei 2 pontos do Código de Ética que trabalham honorários advocatícios. Sim? Eu me contrato com o advogado, vai dar o contrato do Rafael. Automaticamente, se eu não tiver um advogado encaixado, vai ter que ficar mais 10 dias de representante. Isso. E depois desses 10 dias, a gente não conseguiu o advogado, fica a situação. Você vai ficar sem advogado, você tem que arrumar um advogado. É um prazo para você. Aí depois de 10 dias, automaticamente você se desliga, né? Isso. Um abraço. Não respondo mais não. E aí, vamos? Gente, ó, artigo 48 do Código de Ética. Olha o que ele vai estabelecer. A prestação dos serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferencialmente por escrito. Gente, escuta o que eu estou te dizendo. Contrato de honorários advocatícios será realizado preferencialmente por escrito. Eu estou dizendo que é só por escrito. É preferencialmente. Gente, eu sei que é interessante que você faça isso, Porque imagina comigo. Se advogado, se o cliente muitas vezes não quer pagar, o cliente não quer pagar um contrato escrito, tu acha que o cliente vai querer pagar um contrato verbal? Então, sinceramente, gente, sempre faça o contrato por escrito, é o conselho que eu dou, né? Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Gente, vejam, primeiro ponto, não tem uma forma especial. Você pode fazer um contrato de honorários manuscrito, pode, datilografado, no computador, Arial, Times, pode. O que você tem que deixar muito claro é qual é o objeto do contrato. Tem que deixar claro. Objeto, os honorários ajustados. Como é que você vai receber? Lembra que se não tiver nada, 1/3 no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. E o que eu acho muito bacana vem agora. Gente, ele coloca a extensão do patrocínio. Se vai abranger todos os atos ou limitar-se a determinado grau de jurisdição. Advogado, ele tem que calçar a sandália da humildade e reconhecer seus poderes. Tem advogado que é muito bom em juizado e é uma porcaria na justiça comum. Tem advogado que é muito bom na justiça comum e é uma porcaria em juizado. Tem advogado que é muito bom no 1º grau, 2º grau, mas para tribunal superior, esqueça. E tem escritório de advocacia hoje, por exemplo, em Brasília, que não pegam petição inicial, não. Já pegam a bronca grande, já pegam recurso para TST, STJ, STF. Então isso é você reconhecer suas forças, do que você é bom, calçar a sandália da humildade. Então o advogado ele pode colocar na procuração que só vai responder até o juiz de 1º grau e o TJCE. Pode. Passou de sair, bicho, não conta comigo mais não. Aí acabou nossa relação. Isso pode, não tem problema nenhum quanto a isso. Bem como você vai ter transação ou acordo. Lembrando que mesmo que as partes façam um acordo, você continua tendo o seu direito a honorários. E o que eu separei por último, é o último tema que nós vamos falar hoje e vamos responder questões e vocês estão liberados. Lembrando que amanhã, viu, Alexandre? Eu pedi para que eles chegassem na hora, porque amanhã vai falar de um tema bem interessante, que é a incompatibilidade de impedimento. Viu? Exato, tem bloqueio. Tu gosta disso, né? Tá, vamos lá. Vem cá, gente. Artigo 50. A hipótese da adoção da cláusula cota litis. Pare. O que é cláusula cota litis? É a participação
do advogado nos ganhos do cliente. Gente, isso também antigamente não era visto com bons olhos, não. Como é, rapaz? Vai ganhar o meu dinheiro? É. Hoje é possível, sim, o advogado ter participação nos ganhos do cliente. Isso é possível. Cláusula Cotalites. Na hipótese da adoção da cláusula Cotalites, os honorários devem ser necessariamente apresentados por pecúnia, ou seja, por dinheiro. E, quando acrescido dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Vê, eu vou trazer um exemplo aqui, só para tu entender isso bem. Vamos supor que estamos diante de uma ação indenizatória. Valor? R$100.000. O valor. De um lado, o cliente. Do outro, o seu advogado. Eles resolveram fazer uma cláusula Cotalites. Olha, do que eu ganhar, metade é meu, metade é teu. Tudo bem? Tudo bem. Isso pode ser feito? Pode. Na divisão aqui ficaríamos, então, o juiz julgou procedente, depositou os 100 mil, então seria 50 mil para a parte, o cliente, e 50 mil para o advogado. Pode isso? Pode, não tem problema. Mas veja, vamos supor, apenas supor, que além do valor principal, o juiz também condenou a outra parte a 20% de honorários sucumbenciais. Eu te pergunto, os honorários sucumbenciais pertencem ao cliente ou ao advogado? Então, peraí, se eu vou somar mais 20% aqui que foram depositados, R$20 mil. O que vai dar no final um valor de quanto? R$70 mil. Eu te pergunto, isso aqui pode ser feito? Não. Não pode não. Até porque o direito que está sendo levado para o judiciário pertence ao cliente e não ao advogado. Então, esse seria um escracho muito grande, você deixar que o advogado ganhe mais do que o próprio cliente. Rafael, e como é que se ajusta isso? Simples conta. Olha, por mais que a gente tenha colocado 50-50, eu não posso receber o mesmo valor. Então, eu vou abrir mão de 10 mil. Só vou receber 40. E tu recebe, então, 60. 40 com 60, 100. Por quê? Porque quando eu somar com meus honorários, vai dar 60 mil. Então, no máximo que pode acontecer é um empate. O total de vantagens do advogado acrescentando a sucumbência não pode ser maior do que o cliente, gente. Faz sentido ou não faz? Vamos ler de novo? Artigo 50. Na hipótese da adoção de cláusula Cotalites, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos, os honorários da sucumbência não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Belezinha? Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando este, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono em instrumento contratual tal forma de pagamento. Não entendi, não. Você colocou no contrato lá que se ele não tiver dinheiro, vai pagar com bens pessoais. Você venceu a ação. Ah, o cliente não tem dinheiro para te pagar, não. Aí tu vira para ele e diz, opa, gostei dessa geladeira. Me dê um pagamento. Televisão legal. Traga para cá. Um micro-ondas. Opa, eu quero, tô precisando. Rafael, é advogado ou agiota? É advogado, viu? Advogado. Pode isso? Pode. Se tiver previsão, gente, também. Com medida excepcional. Eu brinquei com geladeira, com micro-ondas, televisão. Isso acontece, viu? Como também acontece com... como acontece também com carro, moto, né? Acontece muito isso, com terreno, galinha. Gente. Bode. Bode. Bode, eu tô falando de bode também. Eu tô falando de bode, galinha. Não, bode. Bode é muito bom, eu gosto, mas bodezinho guisado é bom demais, meu irmão. É bom demais. Dá uma caganeira no dia, mas é bom. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas ou vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Honorários podem ser pagos de forma parcelada? Pode, viu, gente? Agora, esse parcelamento também, gente, quando for realizado, não pode ser imoral. Ou seja, colocar muito mais para o advogado receber do que o que a própria parte vai receber. Então isso aí tem que ter também essa moderação. Não está aí no material, porque entendo que esse evento nosso é bem pontual com os temas. São 2 dias de pura adrenalina. Mas deixa eu contar para vocês, é possível também o uso de máquina de cartão de crédito.
É a minizinha, a maquininha que não paga aluguel. Você pode. Você então realizou com o seu cliente um contrato. Sei lá, estou dando exemplo, tá? R$ 10.000 para fazer aquela petição, acompanhar até a sentença. Aí o cliente diz, rapaz, não tenho dinheiro não. Calma, eu pago aqui no cartão, né? Aqui na maquininha, bota aqui. Dividiu em 10 vezes de 1.000. Você começou a atuar, mas você não terminou. Você simplesmente renunciou, saiu do processo. Às vezes, quando você passa, quem é comerciante sabe disso, quando você passa no cartão, às vezes você recebe já tudo à vista. A pessoa está devendo para quem? Para o cartão. Se você já recebeu tudo à vista e você não terminou o serviço, está certo você ficar com esse dinheiro, então você vai ter que devolver o proporcional. A palavra, gente, de honorários, para quem atuou no processo, se foi subestabelecido, se renunciou, o que for, é ter direito a receber proporcional àquilo que atuou. Maravilha? Bora responder questões, bora? Olha aí, Xande, 1.600 pessoas ainda, viu, Xande? Muita gente aqui, ó. Rapaz. Ó, perguntaram aqui, Josiane. Josi perguntou, amanhã é até 16 também? Josi, não sei, vai depender do nosso material. Mas se eu conseguir terminar até 16, beleza, mas não vou garantir não. A aula está marcada até 16h30. Não é isso, Xande? Até porque amanhã eu já pego o avião, vou embora para os braços do meu pequeno príncipe e meu tudão. Da minha rainha. Amanhã, se eu me dormir cedo. Bora, Xande, vem. Laura formou-se em prestigiada faculdade de Direito, mas sua prática advocatícia foi limitada, o que a impediu de ter experiência maior no trato com os clientes. Realizou seus primeiros processos para amigos e parentes, cobrando módicas quantias referentes a honorários advocatícios. Ao receber a cliente Thelma, próspera empresária, e aceitar defender os seus interesses judicialmente, fiquei em dúvida quanto aos termos de cobrança inicial dos honorários pactuados. Em razão disso, consulto o advogado Luciano, que me informa, segundo os termos do Estatuto da Advocacia, que salva a estipulação em contrário, letra A. Metade dos honorários é devida no início do serviço. Letra B. 1/5 dos honorários é devido no início do processo. Letra C. A integralidade dos honorários é devida até a decisão de primeira instância. Letra D. 1/3 dos honorários é devido no início do serviço. Então, D, ditado aí, de docinho de chocolate. Xande, me lembra, assim que a gente sair daqui, de te passar uma coisa que eu quero mostrar amanhã para eles. Entendeu, né? Aí me lembra, porque eu esqueci. Eu acho que vai ficar legal, a turma vai gostar. Viu? Eu esqueci de passar, perdão. Então me lembra. Sintonia, tu já sabia o que era, né? Massa. Então, letra D, docinho de chocolate. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa caiu recentemente, o exame 38. Tereza Silva, advogada atuante na área criminal, tem como clientes Luiz, acusado do tráfico de drogas. Cuidado. E Roberto, acusado de crimes contra o sistema financeiro nacional. Me diga, o que é crime contra o sistema financeiro nacional? Pirâmide, porra. Foi o exemplo que eu estava dando e colocaram na prova da OAB. Olha, desde que essa atualização veio, eu disse, dava exemplo do Telex Free. Mesma coisa, sistema financeiro. Gente, se bloquearem, presta atenção, se bloquearem todo o patrimônio de Luiz, que veio no tráfico de drogas, a advogada pode pedir liberação de até 20%. Mas se bloquearem o patrimônio de Roberto, que foi contra o sistema financeiro, pode ou não pode pedir? Após serem proferidas decisões judiciais que determinam o bloqueio universal do patrimônio de Luiz e Roberto, Tereza se indaga a respeito dos meios disponíveis para obter os valores necessários ao reembolso de gastos com a defesa e ao recebimento de honorários desses clientes. Sobre esse assunto, é correto concluir que garantir-se a Tereza a liberação de 20% dos bens bloqueados de Luiz para fins de reembolso de gastos com a defesa, vedado o recebimento de honorários. Gente, Luiz foi da onde? Da droga, pô. Letra B. Garantir-se a Tereza a liberação de 20% dos bens bloqueados de Roberto para fins de reembolso de gastos com a defesa e recebimento de honorários. Letra B, de bombom de chocolate. A letra C vai dizer, Tereza poderá optar pela venda dos bens de Luiz em asta pública. Gente, os bens de Luiz vieram da onde? Da droga. Eu fico imaginando, pegaram o patrimônio, pegaram a maconha. Não, eu quero que venda a maconha para pagar meus honorários. Letra D. Tereza não poderá realizar a adjudicação dos bens de Roberto. Pode sim, gente. Roberto não foi das drogas. Ela pode optar por ficar com os bens dele. Até aqui alguma dúvida?
Algum desabafo? Pois bem, olha o tema que nós vamos iniciar amanhã. Incompatibilidades e impedimentos. Pelo andar da carruagem, não dá pra gente começar esse tema agora e eu também não vou explorar demais a mente de vocês, que já deve estar bem cansadinha, apesar de que o nosso tio, o Alexandre Teixeira, providenciou esse Red Bull bacana. Então, para o pessoal do presencial, muito obrigado, viu, pelo carinho. Pessoal do online, mais de 1.600 pessoas. Gente, vocês são foda, muito obrigado. Desculpem as brincadeiras, é porque eu acredito muito nessa ideia da educação com amor e com humor. Se eu chegasse aqui nessa sala de aula hoje, ficar somente lendo o artigo, somente sendo coxinha, eu duvido que vocês estariam até esta hora aqui comigo. Aguardo vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, gente.